Então, percebemos através do ensino da nossa querida irmã Luzia, da necessidade do nosso esforço, né? Aquela pessoa que possui, a gente costuma falar, quem teve um contato 5 minutos com o Evangelho do Cristo, meus irmãos, 5 minutos, já sabe a necessidade que tem cada um de melhorar. Às vezes nos preocupamos em melhorar aquele irmão que está do nosso lado, nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, enfim. Mas esquecemos da necessidade de nos melhorarmos, que é muito importante e que é a finalidade, meus irmãos, de que nós viemos aqui, nesta casa religiosa. É um tratamento espiritual? Sim. Para melhorarmos? Sim. Do corpo, da alma. Do que buscamos? Então, através do relato do irmão, a gente tem que se manter firme nessa caminhada. Dificuldades, meus irmãos, vão aparecer sempre. Pessoas dizendo: para que você vai lá na casa religiosa fazer o que lá? Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém desmotivando. Sempre vai ter alguém batendo na nossa porta na hora que a gente está saindo para ir no templo religioso, convidando-nos para a diversão, ao invés de nos convidar-nos, né, a cuidarmos da alma, das nossas enfermidades morais, que todos nós temos, infelizmente, ou felizmente, porque é por isso que estamos aqui encarnados hoje, para aprendermos, para evoluirmos. Não estamos a passeio aqui no planeta Terra. Deus nos concedeu essa encarnação para a gente se tornar uma pessoa melhor. A gente sempre, acredito que a grande maioria possui inscrição em redes sociais, né? Seja no celular, no computador, não importa. O nome aqui eu não vou dizer, né? O que acontece, meus irmãos, desse estímulo nosso de caminho reto, caminhar com vontade, com força, nesse caminho de Jesus. Quem aqui nunca recebeu, por exemplo, uma notícia ruim, mal, degradante com alguém? Qualquer pessoa, tá, meus irmãos? Seja político, uma mãe que cometeu alguma coisa errada com o filho, enfim, não importa. Mas uma notícia má. Qual é o dever do cristão, meus irmãos? O que a gente veio aprender aqui? A gente não veio aprender a fazer o bem, a seguir o bem, cultivar o amor? Qual é o dever do cristão quando se recebe uma mensagem dessa? Cortar, parar ali. Não deixar propagar esse mal, que ele acabe em nós, mesmo que seja no grupo da família, no grupo seja lá qual for. Cessar, não passar para frente. Passemos para frente somente as coisas boas. Começa daí. A mídia sempre nos força, desde os tempos remotos, desde a época do rádio. As notícias desastrosas é que fazem sucesso, é que rola nas pessoas. O boca a boca. Hoje não, hoje aconteceu uma coisa no Japão, a gente já está sabendo aqui. Então qual é a nossa obrigação, meus irmãos? É obrigação mesmo, viu? Não é opção. Cortar, parar na gente, não passar para frente isso. É isso que a gente está vindo aprender aqui. Cortar o mal que existe aonde? Em nós mesmos. Porque se passamos uma notícia ruim para frente, nós também estamos divulgando o mal. Ah, mas é um absurdo, Marcelo, o que a mãe fez com o filho. Ela vai responder por isso. Não cabe a nós julgar. Ela mesma, nem Deus vai fazer algo.
ela mesma vai depois se redimir com a sociedade, com o filho. Nós não precisamos se preocupar com o que o irmão do lado está fazendo. A gente tem que se preocupar com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos divulgando, passando para frente, com o que nós estamos falando. E muito importante, meus irmãos, o que nós estamos pensando. A rapidez do ser humano é isso. Pensou, falou. Ninguém fala por falar. Eu falei por falar. Não, você pensou antes, depois você falou. O pensamento é muito rápido. Será que estamos nos vigiando o suficiente? Será que estamos só divulgando o bem através de nossos lábios? Será que estamos divulgando os ensinamentos de Jesus da maneira que Ele nos pediu? Quantas vezes apontamos os dedos, ou melhor, o dedo, né? Para algo que a gente vê errado na TV. Eu, particularmente, meus irmãos, vou falar aqui sincero, eu não assisto TV. Assim, rede aberta, né? Eu começo a passar mal de tanta notícia ruim. Mas às vezes a gente sente, vê aquela notícia e dá um borbulhinho dentro do corpo. E é essa hora que a gente tem que prestar atenção no nosso sentimento. Mas aquele cidadão fez isso, como que pode? Mas ele vai responder por isso. Nós não podemos nem apontar o dedo e nem julgar. Nem sequer, na verdade, comentar. Mas se trata da nossa condição atual, né, meus irmãos? O que o Evangelho nos aconselha exatamente é isso. A gente cortar esse mal que chega para a gente. Através da mídia, através do vizinho, do colega de trabalho, dentro da nossa própria família, do seio familiar, não importa. Mas a gente cortar, não é se achar superior, não é se achar um anjo elevado. Não é isso, não se trata disso. É trabalhar para que, se chegou até mim o mal, da mim para frente não vai passar. Já é uma atitude, sabe o quê? Qual? Caridade. A gente está sendo caridoso, a gente não está propagando o mal. Melhor ainda seria se a gente visse o lado bom de cada notícia ruim que a gente escuta ou vê. A gente sabe a situação que está passando aquela pessoa, porque ela fez aquilo, que ela cometeu aquele delito. Não sabemos. Nós não sabemos. A gente mal sabe de nós mesmos. A gente mal se conhece. Quantas vezes de manhã a gente acorda, olha no espelho, mas quem é esse aí? Então a reflexão que eu trouxe aqui, meus irmãos, é algo comum, mas é algo que a gente tem que treinar sempre, porque isso vai nos beneficiar. E, consequentemente, influenciar um pouco a sociedade, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho. Se trata de indulgência. Indulgência. Indulgência é um sentimento fraterno que todos nós deveríamos ter latente em nossos corações. De enxergar aquela pessoa que está do seu lado como um irmão mesmo, um irmão de sangue, daquele que você perdoa por tudo e dá a sua vida por ele. Indulgência, não apontar o dedo. Enxergar o quê? O lado bom da situação, o lado bom das pessoas, não os lados ruins. A não ser que esse defeito, vamos dizer assim, esse lado ruim, nos sirva de exemplo para como não devemos agir perante as pessoas, a sociedade, dentro da família, enfim.
Por quê? Não somos juízes, não somos anjos, né? Mesmo porque anjos não apontam o dedo para os outros, para os defeitos alheios. Mas não temos superioridade nenhuma uns com os outros para chegar e apontar o dedo e falar: você fez isso. Quem garante, meus irmãos, que nós em outras vezes não fizemos algo muito pior? Ou será que aquele defeito que a gente está reparando no irmão do lado, nós também não temos? Já prestaram atenção nisso? Porque o que incomoda no nosso irmão, existe dentro de nós também. Prestemos muita atenção. Então, a severidade, meus irmãos, tem que ser utilizada com quem? Conosco, com nós mesmos. A severidade, com os nossos defeitos. Aquele irmão do lado que está praticando o erro, ele vai arcar com isso. Não somos nós, não vai influenciar nas nossas vidas. Cristo mesmo nos advertiu. Está até escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, no item 9. Está aqui: não podemos pretender tirar o argueiro dos olhos de nossos irmãos, se temos em nossos olhos a trave que nos cega. Por quê? Isso dificulta a nossa caminhada, meus irmãos. A gente passa a viver, sabe o quê? A vida do outro, não a nossa. A gente passa a se preocupar com o que o outro está fazendo e esquece do que nós estamos fazendo. Então, o que buscamos? O que buscamos com Jesus, com o Evangelho? Aqui hoje, na casa religiosa, o que buscamos? Então, a indulgência nos leva, às vezes, tem situações com a pessoa indulgente que você tem que falar. Marcelo, mas tem hora que a gente tem que falar que a pessoa está fazendo a coisa errada. Sim, claro, existe essa situação. Todas as vezes. Mas vejam bem, a verdade é como um brilhante, meus irmãos, um anel de diamante. A grande diferença vai ser a maneira que você vai entregar essa verdade, esse brilhante, esse diamante para a pessoa que está no erro. Se você colocar numa caixinha bonitinha, embrulhar, entregar com todo carinho para a pessoa, ela vai gostar. Agora, se você pegar e tacar na cara dela, vai machucar, vai magoar, vai ferir. Nós não somos donos da verdade, meus irmãos. Nós não sabemos, mas eu não faço o que ele faz, mas às vezes o que nós estamos fazendo também está errado. E aí? Nós não estamos cometendo o erro que o irmão do lado está cometendo, mas estamos cometendo outros erros. Não somos perfeitos. Então temos que compreender que todos nós temos deficiências, todos nós temos imperfeições, e não podemos nunca ter essa falsa impressão de superioridade. Não somos superiores a ninguém. Está aí a fraternidade, tratar sempre a todos como irmãos, com respeito, com carinho, amor, e não crítica, julgamento. Então isso nos leva à questão 903 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos benfeitores: incorre em culpa o homem que estudar os defeitos alheios? Quer dizer, fica envolvido na culpa a pessoa, o homem, que fica reparando na vida dos outros? É essa a pergunta. Será que ele vai fazer parte também do mesmo erro, já que ele está reparando no erro do outro? Então eles respondem: incorrerá em grande culpa,
se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo sim poderá ser-lhe de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais ao vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser for orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei de modo que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave do seu próprio. Então vejam, criticar, divulgar, falta de caridade, meus irmãos. Quantas vezes a gente escuta aqui a necessidade da caridade aplicada em nossas vidas diariamente. Não é só, segunda-feira eu vou ser caridoso, terça não, terça eu vou ser mal. Não. É o esforço diário, o esforço que a dona Luzia citou no início, da gente caminhar sempre no caminho certo. Então, se reparar, para tomar como exemplo, para que nós não façamos o mesmo, ótimo, beleza. Mas repare e guarde para ti, irmão. Né? Porque a gente reparar e fala para o outro, o santo está fazendo assim errado. Não vamos mais fazer isso não, viu? Pronto. Aí já não resolve. Porque aí a gente já está divulgando o erro do próximo. A gente está deixando de ser indulgente. Então, prestemos atenção se a gente possui todas as qualidades para chegar e apontar o dedo para alguém. Do livro Fonte Viva, psicografado por Emmanuel, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, tem uma lição de número 113, intitulada de Busquemos o Melhor, também, claro, em cima desta frase de Jesus, que está anotada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? E a pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. É claro, todos os ensinamentos de Jesus, os séculos e séculos, por todas as gerações, sempre vai fazer sentido. Reparemos, ele diz, muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Então, aquele irmão que está sendo apontado pelos seus defeitos, seus erros, nós não sabemos, mas ele já trouxe as experiências da vida. E se ele erra hoje em algo, ele pode ser completamente oposto em outros itens nos quais nós erramos. Isso que a gente não presta atenção.
Porque todos nós somos ainda imperfeitos, caminhando, né, em busca da perfeição, do conhecimento. Então não enxergamos o que aquele irmão que está no erro, o que ele já fez de bom. E só enxergamos as coisas erradas. Ah, mas eu não conheço a vida dele, Marcelo. Aí está aí mais um motivo para não reparar. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. Porque todos nós estamos nessa jornada, meus irmãos. E todos nós, acredito, recebemos críticas. Recebemos alguém reparando daquilo, não que a gente fez de bom, mas é que a gente fez de errado. E é normal, faz parte da experiência, faz parte da nossa jornada. Então ele cita aqui porque a gente não presta atenção às vezes, ou melhor, não sabemos o que aquela pessoa está passando. Eu já disse anteriormente. Então, muda muito a visão quando você para reflexionar a respeito disso. É imprescindível, olha aí, habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. A gente sempre enxerga os defeitos, põe maldade em tudo que a gente escuta, e a gente não sabemos por que aparece esse problema na vida da gente. Eu conheço muitas pessoas assim, vê a maldade em tudo antes de enxergar a beleza das coisas, das pessoas. Então é um treino, meus irmãos, habituar a nossa visão a enxergar sempre o melhor, o mais belo, o mais bonito, e deixar os defeitos de lado, porque os defeitos eles se vão com o tempo. Então nós é que temos que habituar a nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas, as situações. Não é o mundo mudar para a gente se sentir feliz e bem com a vida. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Então a gente tem o costume errado de buscar coisas pequenas, né? Se apegar em coisas pequeninas, picuinhas, e acaba perdendo a oportunidade de realizar grandes coisas, meus irmãos, porque a gente fica apegado em coisa pequena. Pensemos bem nisso, né? Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Né? Afasta-se aqueles irmãos que estão no erro. Não, vamos deixar ele de lado ali, não vai participar, não. Ah, mas estamos todos juntos, procurando a felicidade, o progresso, a alegria, evoluir. Ah, mas aquele irmão ali, ele está à margem, ele já foi marginalizado pela vida. Esse não tem mais jeito. Quem somos nós, meus irmãos, e achar alguém ter uma opinião dessa a respeito de uma pessoa por causa do passado dela?
Quem não tem a segunda oportunidade, a terceira, a quarta, a quinta? Se Jesus nos dá sempre a oportunidade de melhoria, quem somos nós para tirar a oportunidade de uma pessoa que está querendo, lutando para melhorar? Marginalizando os irmãos em erro. Essa é a palavra correta. Por quê? Se a pessoa, ela errou, mas ela quer se esforçar, trabalhar no bem, esse esforço e esse trabalho vai revigorar, vai restabelecer. Não podemos tirar isso das pessoas. Porque aqui, Emmanuel nos diz, nódulos, os nós na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empregados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Então, o campo a ser semeado, ou a madeira a ser trabalhada, não importa as imperfeições, o importante é a ação e o que vai ser feito com o campo, o que vai ser feito com o madeiro. É as bagatelas, é as pequenas coisas que nos importamos e esquecemos de enxergar além das pessoas, além de nós. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Então temos sempre que o quê? Estimular o bem, seja ele qual for, temos que estimular, entusiasmar, compartilhar. Eu falei de mídia, quantas vezes nós compartilhamos coisa boba, mas de bem na rede social? Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia, meus irmãos? Não é do ano passado, de cada dia. O que seria de nós? Já paramos para pensar nisso? Mas é claro que o Mestre nem se importa com os nossos defeitos, porque Ele sabe da nossa condição. E, se esperamos alcançar nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? É o que eu disse anteriormente, a chance das pessoas. Cadê a nossa benemerência? Cadê o nosso testemunho de que estamos seguindo o exemplo de Jesus, sendo benemérito igual a Ele? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Entendemos uma coisa, meus irmãos, a indulgência, muitas vezes as pessoas falam, mas é fazer vista grossa. Vejam bem, não é fazer vista grossa. Não é, não estou vendo o erro. Não é isso. A indulgência é a atitude que nós tomamos perante a imperfeição do nosso irmão que está do lado. Compreender a situação dele naquele momento. E que amanhã nós podemos também cair no mesmo erro.
se estiver na mesma posição que ele está ali naquela hora. Entende? Então, sempre buscar enxergar algo de bom nas pessoas. Não os defeitos, mas as qualidades. Buscar ser fraterno. Buscar ser fraterno, porque ainda não estamos conseguindo. Aquela pessoa meiga, fraterna, compreensiva. Entenda, não tem a ver com vista grossa. Ah, eu não estou vendo. Não é isso. Está enxergando sim. Está tomando exemplo para não cometer o mesmo erro. Mas a grande ideia é não propagar isso, meus irmãos. Né? Fazer o próximo, né, ficar com a imagem degradada. Isso é muito importante. Nos alerta Jesus. Né? Estão olhando o argueiro, mas esquecer uma trave que tem dentro dos olhos da gente. Assisti até um estudo, né, a respeito para preparar aqui, né? E o orador até falou que a indulgência é um dever da gente, não é nem uma opção, é dever mesmo. Tem que ser indulgente. A gente é cristão, Jesus não era indulgente, então a gente segue Jesus. Indulgência, meus irmãos. Ah, mas Marcelo, e aqueles irmãos que estão no erro? Bom, eles têm o direito, né, de receber a nossa indulgência por momento. Um dia eles vão perceber o erro e eles vão correr atrás do que eles estão fazendo. Né? Cabe a cada ser cuidar de si mesmo. Não é divulgando, propagando, apontando o dedo que a gente vai mudar alguém, nunca. As pessoas só mudam quando elas querem, assim como nós só mudamos quando queremos. Ninguém obriga a gente. A não ser quando a gente é criança, né? Pai e mãe vem lá, puxa a orelha, dá um beliscão. Mas prestemos muita atenção, viu, meus irmãos? Indulgência. Para finalizar, tem uma história aqui belíssima do Néio Lúcio, psicografada por Chico Xavier. É um tanto, pode-se dizer um pouco pueril, né? Mas é muito rico. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção e enxergassem quantos de nós também não estamos na mesma situação que a jovem menina aqui, que eu vou citar aqui a historinha dela. Tá legal? É do livro Alvorada Cristã, a lição 19, o ensinamento vivo. Só para reforçar a respeito da necessidade da indulgência nas nossas vidas. Observando qualquer edificação ou serviço, Maria Carmen não faltava a crítica. Menininha, uns 8 anos mais ou menos. Ante um vestido das amigas, exclamava sem cerimônia: o conjunto é tolerável, mas as particularidades deixam muito a desejar. A gola foi extremamente mal feita e as mangas estão defeituosas. Perante um móvel qualquer, rematava as observações irônicas com a frase: não poderiam fazer coisa melhor? E, à frente de qualquer obra de arte, encontrava traços e ângulos para condenar. A mãezinha, preocupada, estudou os recursos de dar-lhe o proveitoso ensinamento. Foi assim que, certa manhã, convidou a filha a visitar, em sua companhia, a construção de um edifício de vastas linhas. A jovem, que não podia adivinhar-lhe o plano, seguiu-a surpreendida. Né? Percorreram algumas ruas e pararam diante do arranha-céu a levantar-se. A senhora pediu a colaboração do engenheiro-chefe e passou a mostrar à filha os vários departamentos, enquanto muitos servidores abriam
acomodações para os alicerces, no chão duro, manobrando picaretas, veículos pesados transportavam terra daqui para ali, com rapidez e segurança. Pedreiros começaram a erguer paredes, soarentos e ágeis, sob a atenciosa vigilância dos técnicos que orientavam os trabalhos. Caminhões e carroças traziam material de mais longe. Carregadores corriam na execução do dever. O diretor das obras, convidado pela matrona a pronunciar-se sobre a edificação, esclareceu gentilmente: seremos obrigados a inverter volumoso capital para resgatar as despesas. Requisitaremos ainda a colaboração de centenas de trabalhadores especializados. Carpinteiros, estucadores, vidraceiros, pintores, bombeiros e eletricistas virão completar-nos o serviço. Qualquer construção reclama toda uma falange de servos dedicados. A menina, revelando-se impressionada, respondeu: quanta gente a pensar, a cooperar e servir. Sim, considerou o chefe sorrindo expressivamente. Edificar é sempre muito difícil. Logo após, mãe e filha apresentaram as despedidas, encaminhando-se agora para o velho bairro. Vararam algumas travessas e praças menos agradáveis e chegaram à frente de antiga casa em demolição. Viam-se-lhe as linhas nobres no estilo colonial, através das alas que ainda se achavam de pé. Um homem apenas ali se encontrava, usando um martelo de tamanho gigantesco, abatendo a alvenaria e a madeira. Ante a queda das paredes, a ruírem com estrondo, de minuto a minuto, a jovem observou como é terrível arruinar desse modo o esforço de tantos. A mãezinha serena interveio então e falou-lhe conselheiramente: chegamos, filha, ao fim do ensinamento vivo que buscamos. Toda realização útil na terra exige a paciência e o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito mais fácil. Bastará uma pessoa de martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio. Compreendeu? A jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e daí em diante procurou ajudar a todos, em vez de macular, desencorajar e ferir. Então vejamos, meus irmãos, às vezes nós cometemos atos pueris como esse, mas é o que eu disse anteriormente, nós não sabemos como que aconteceu, o que aconteceu, para chegar a dar a opinião a respeito de algo. Prestemos muita atenção, meus irmãos, muito carinho no olhar, é o que Jesus nos recomenda. Porque possamos não cometer tantas faltas nessa vida, mas das anteriores, meus irmãos, não fazemos a mínima ideia do que fizemos. Então, se tratando de que somos seres eternos e que se não erramos nessa vida, nós iremos ter que processar daqui a algumas vidas, não existe essa história de que foi em outra vida, não importa, eu estou nessa agora. Não, a vida é a mesma. Só estamos encarnados agora, né? Como Marcelo, como Adriana, como Leovaldo. Mas nossa essência é a mesma e a nossa vivência não vai ser apagada.
Nós temos que nos redimir, então prestemos muita atenção, né? Olhemos com muito carinho ao irmão que está em erro do nosso lado. É o conselho, não do Marcelo, mas é de Jesus, né? Sejamos indulgentes com todos. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Agradecemos a Ele novamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje em Seu nome, recebendo as bênçãos do Teu Evangelho. Que possamos sempre nos sentir impulsionados a seguir o Teu caminho, reto, sublime e maravilhoso, ante nossos esforços, que o Senhor possa sempre renovar com a Tua luz e o Teu amor. Influencia-nos, Senhor, com a Tua bondade, que possamos nos sentir sempre próximos de Ti, envolvidos, para que um dia possamos alcançar a nossa tão felicidade almejada. Muito obrigado novamente aos irmãos benfeitores espirituais e a todos os trabalhadores dessa casa. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.